Saudações, queridos alunos do oitavo A. Aqui é o professor Henrique e estou novamente com vocês. Agora para a atividade de língua portuguesa postada pelo professor no dia 8 de setembro de 2020, no dia de hoje. Muito bem. E o que temos para hoje, professor? Temos Carta do Leitor. Pessoal, Carta do Leitor é um espaço onde jornais, revistas, sites, etc., abrem espaço para que o leitor se expresse sobre determinada notícia ou determinado fato, ok? Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de carta ao leitor, onde alguém faz uma reclamação. Olha só o exemplo. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Então, nesse caso, nós temos um leitor indignado com um texto que foi escrito anteriormente. Tá? É um espaço numa revista ou num jornal onde é publicada essa carta do leitor. Ora, professor, mas é só para reclamar, só para falar mal? Não, vocês também podem falar bem, né? Dependendo do texto, você pode, da notícia, né? Você pode escrever um texto elogiando, uma carta elogiando também, né? Bom, como é que nós vamos fazer? O que, que eu tenho com isso, professor? O que, que eu tenho a ver? Tem muito a ver, né? Porque a atividade da semana, uma produção de texto, temos aí essa notícia. Olha só, a manchete do jornal Notícias Populares. Aluno é expulso por causa do chulé. Aconteceu de verdade, pessoal. Notícias Populares, né? Esse é o jornal. E temos aí o aluno, né? A foto do adolescente de um pezão chulezento. Essa é a manchete. Embaixo tem aqui, olha, mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. Então, pessoal, esse é o assunto, tá? Infelizmente, eu não tenho texto, tá? Nós vamos nos pautar aqui pela notícia, pela manchete, onde vocês vão escrever uma carta com no mínimo 8 linhas, tá? No mínimo 8 linhas. Escrevendo sobre a sua indignação a respeito do assunto, do fato ocorrido, tá? O aluno expulso por conta do chulé, vocês podem comentar, né? Falar sobre a mãe, né? E essa mãe, ela não prestava atenção no filho? Esse aluno, um aluno que tinha uma falta de higiene, o que aconteceu os colegas, a reação dos colegas? A diretora estava certa? A expulsão não foi algo exagerado? Então vocês podem fazer comentário a respeito do fato ocorrido, tá bom? Então são aí 8 linhas no mínimo. E não esqueçam, minha gente, vocês têm que escrever conforme uma estrutura, né? Então todo texto tem estrutura, a carta do leitor não é diferente. Então, primeiro vem a data em que a carta foi redigida. Olha só aqui no exemplo. São Paulo, SP, 12 de agosto, né? No nosso caso aqui, Lençóis Paulista, São Paulo, tal, data e tal, né? Depois, pessoal, o vocativo. O que é o vocativo? Caro editor, né? Ou ilustre editor, como preferirem. Embaixo o corpo do texto, o texto em si, onde vocês vão fazer os comentários, observações, reclamações, né? Depois, o corpo do texto, contendo todas as informações, aí depois, despedida cordial, né? Qual que é a despedida cordial? Atenciosamente, né? Ou respeitosamente, José da Silva, no caso aqui. Aí você põe seu nome, né? Então façam conforme a estrutura, tá bom? Vocês têm aí o tema, um assunto bastante polêmico, 8 linhas. E agora nós vamos para as atividades da apostila, então, na sequência. Muito bem.
Na apostila do terceiro bimestre, pessoal, temos aí, olha só, na página 36, um texto onde há uma notícia, tá? Gisele Bündchen discursa na Assembleia Geral da ONU. Então tem assim parte do discurso, tem a notícia, tá? Tem o depoimento dela. Então tem aqui, olha só, confira o discurso na íntegra abaixo. Então tem o discurso todinho dela aí. É um discurso bastante interessante, porque para quem não sabe, pessoal, a Gisele Bündchen, ela é defensora do meio ambiente, tá? Então com a fama dela, ela conseguiu se mostrar uma defensora em várias campanhas publicitárias, em atos, em várias notícias aí, tá bom? Então, na sequência aí, temos exercício 2, 3 e 4, né? Aí da página 38 e 39. No 2, de acordo com o discurso da modelo, responda as questões propostas. A quem o discurso é direcionado, pessoal? Então, lendo o texto, vocês vão saber responder, né? B. Que fato marcante motivou a modelo a dedicar-se à causa ambiental? Então, é preciso que leiam o texto para responder a pergunta, né? Obviamente. Na 3. Com relação ao evento da Assembleia Geral da ONU, responda as questões. Na A. Em sua opinião, por que Gisele Bündchen recebeu o convite para realizar o discurso? Porque foi ela convidada, pessoal? Porque convidaram Gisele Bündchen para isso, na sua opinião, tá? B. Nessa assembleia houve o lançamento de um pacto. Que pacto é esse, tá? Tem que ler o texto, né, pessoal, para responder. E na 4, olha só. Em sua opinião, a proteção do meio ambiente tem surtido efeito? Ainda hoje é preciso tomar medidas radicais para se reduzir a degradação ambiental ou esse problema não é mais tão urgente? Elabore sua argumentação no espaço abaixo. Queridos, tá? Então tem que argumentar. Olha que notícia atual, que assunto atual, aliás. Olha as queimadas acontecendo aí na Amazônia, no Mato Grosso, né? Então, esse assunto do qual nós estamos tratando, né, o ambientalismo, é um assunto muito importante. Vale a pena, antes de vocês responderem, fazerem uma pequena pesquisa, né, olharem umas notícias, ficarem inteirados a respeito do momento, né, e do assunto, tá bom? Então é isso aí. Atividades 2, 3 e 4 da apostila. E é isso aí, meus queridos. Até a próxima semana, então.